Bom dia, eu sou Cíntia Rodrigues, sou gerente de pesquisa do IBRAM e tenho o prazer de moderar esse painel Plataformas de Informações sobre Economia Mineral da ANM e do SGB. As plataformas de serviços digitais nos proporcionam acompanhar dados e números do setor de mineração. Nesse painel, a Agência Nacional de Mineração e o Serviço Geológico do Brasil apresentarão as plataformas de economia mineral, os dashboards pela ANM e a P3M pela SGB. Ambas reúnem informações sobre pesquisa mineral, sobre produção, sobre os dados que todos gostamos de ler a respeito para conhecer um pouco mais sobre a diversidade e a riqueza mineral do Brasil. É uma forma da gente acompanhar, né, enquanto sociedade, o que o Brasil tem de pesquisa, o que o Brasil tem de produção, como acontecem os investimentos. Então, todas essas notícias de mídia, como podemos acompanhar e, de fato, estarmos olhando as informações nessas plataformas. Eu tenho aqui comigo o Gustavo Alexandre Silva, do Serviço Geológico do Brasil. Só um minutinho. O Gustavo é graduado em Engenharia de Minas e mestre em Engenharia Mineral pela UFPE, pós-graduado em Economia pela MESP e doutorando em Engenharia de Minas pela URGS. Em Economia Mineral, Competitividade e Risco Quantitativo. O Paulo César Barbosa, pela CPRM, técnico em mineração, bacharel em sistema de informação e graduando em direito, com 17 anos dedicado à pesquisa mineral e mineração, sempre com ênfase em banco de dados geológicos, em GIS e direito minerário. Participa do programa P3M desde a competição. O João Antônio Vasconcelos, ele é chefe do Núcleo de Inteligência Regulatória da ANM, engenheiro de Minas, mestre com experiência nas áreas de processamento mineral, direito minerário, fiscalização e outorga, empreendimentos, economia mineral e ferramentas de BI. A Karina Andrade Medeiros, ela é geóloga formada pela Universidade de Brasília, está na ANM desde 2010 e atualmente é coordenadora de economia mineral. E o Mariano Laio, mestre em Administração Pública, graduado em Geologia e Ciências Econômicas da Agência Nacional de Mineração. Quero dar as boas-vindas a todos e vamos dar início ao nosso painel aqui com o Gustavo. Gustavo, por favor, a palavra é sua. Mídia, por favor, a apresentação do Gustavo. Obrigada. Oi, bom dia a todos. A gente vai apresentar isso aqui em duas partes, né? A primeira mais teórica e depois eu passo a bola para Paulo, que ele vai fazer a demonstração da plataforma. A plataforma P3M é uma plataforma de apoio ao planejamento da pesquisa e da produção mineral. Qual seria o papel da plataforma? Ela está em linha com a missão do Serviço Geológico do Brasil, que é a geração e disseminação do conhecimento geocientífico e geoeconômico, né, visando a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável do Brasil. Bem, o que vamos ver aqui? Vou citar aí dois fundamentos importantes, tem vários fundamentos que validam a necessidade de plataformas desse tipo, né, para o setor mineral. Objetivos, o plano diretor, que dá diretriz das atividades que a plataforma desenvolve, os benefícios esperados e a parte de demonstração, que aí eu vou passar a bola para o Paulo, que ele vai conduzir. Então, um dos fundamentos que a gente pode citar é a nossa colocação no mundo como atrativo em relação a investimentos em prospecção e pesquisa mineral. Se você observar essa imagem, ela é do Standard & Poor's, que é uma agência de pesquisas muito respeitada, né? É uma pesquisa aí que tem anos de mercado e ela faz um levantamento, né, do ranking
de países que mais atraem investimentos. E aí temos, tradicionalmente, a Austrália, o Canadá e Estados Unidos como, né, os maiores atrativos. E o Brasil aí representou, aí, por exemplo, nessa pesquisa, 3% de todos os investimentos. E aí a gente observa, né, que precisa melhorar muito a nossa atratividade. Eu vou passar para uma segunda pesquisa, que é do Instituto Fraser, que é outra também respeitada no mundo. E aí a gente tem até um histórico. Observe só para a parte final da tabela, a parte de baixo, onde você tem o PPI, que é que juntando com o BPM, que é o índice de melhores práticas minerais, esses dois indicadores combinados ponderadamente, ele chega no índice de atratividade de investimentos daquela jurisdição. Então, quando você observa esse indicador, só olhando para a linha de baixo, que o DCM foi feita uma normalização para 100, para a base 100, porque cada ano muda a quantidade de jurisdições, né, que são levantadas. Então, colocando na base 100, a gente pode fazer um comparativo melhor ano a ano. Então, só olhando para a linha de baixo, observa que o Brasil já melhorou, tem melhorado lá no início da década, quando ocorreu aquele boom da mineração, com apoio na China, né? E aí piorou, a gente viu em 2017 aí teve uma piora considerável e parece que vem melhorando. E justamente esse tipo de ferramenta, ela vai auxiliar, melhorar a nossa competitividade. Por quê? Porque um dos indicadores para chegar nesse índice é justamente o conhecimento geocientífico daquela jurisdição. Então, se a gente consegue trazer ferramentas que vão melhorar essa, digamos, essa informação, essa geração de informação e disseminação dessa informação, isso vai fazer com que o Brasil se torne mais atrativo do ponto de vista dos investidores internacionais. Então, é uma ferramenta que, justamente, esses fundamentos validam a necessidade de ferramentas desse tipo. Só para comparativo, só lá na parte de baixo, você vê a Austrália, que é os tops Austrália e Canadá. Se você olhar os indicadores aí, o IAI, que é o Índice de Atratividade de Investimento, a diferença que nós temos, né, para os tops aí. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente e ferramentas dessas vêm para justamente amplificar a nossa capacidade, né, nossa competitividade. Só voltar um aqui. Aqui é para dar uma ideia da abrangência da plataforma. Ela vai desde do conhecimento geológico básico até a parte de transformação mineral, ou seja, ela vai passar por toda a cadeia produtiva. Os dados que vão estar disponíveis na plataforma vai passar por toda a cadeia produtiva e, além disso, indicadores que vão poder dar ao usuário, o analista, o gestor, seja público, seja privado, a possibilidade de aferir qual é o benefício que, por exemplo, uma ocorrência, um estudo básico de geologia vai trazer para a sociedade em termos de valores, de benefícios, passando por toda a cadeia produtiva do setor mineral. Então, vai ser possível através de indicadores como IDH, o GIME, entre outros indicadores que você vai poder fazer esse estudo usando a plataforma. Então, diante de tudo que foi falado, qual seria o objetivo da plataforma? Integrar, sistematizar, analisar e difundir conhecimentos e aprendizados requeridos para o planejamento estratégico e a produção mineral. Então, o objetivo, digamos, geral de toda essa ferramenta, né, essa utilidade para a sociedade, é justamente trazer isso aí, a dinamizar o setor mineral, de forma que a gente possa melhorar essa competitividade e nossa atratividade para o Brasil, né? Bem, então, do que consiste a plataforma? Ela como mostra a figura aí, ela é uma integração de diversas bases de dados de diferentes fontes em um mesmo sítio. Então, ela vai integrar todas as diferentes bases, seja a base de economia mineral, seja a base de conhecimento geocientífico, seja de áreas de restrições, seja de infraestrutura, entre outros. Então, todas integradas no mesmo sítio. Além dessa integração e geração de conhecimento e difusão, eu vou citar aqui algumas atividades da plataforma. Uma delas é a articulação institucional. Então, nós já temos acordo de cooperação técnica com os colegas da ANM, com a Secretaria de Geologia e Mineração e Transformação Mineral,
Também entendimentos e cooperação com entidades e órgãos do setor, como a BPM, a DIMB, o IBRAM, o CETEM, a ANEPAC e, mais recentemente, a MIG, né, que é a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil. Então, a gente pode citar, eu posso destacar aqui também a participação, a prototipação, que são simulações feitas para que essa base de dados seja exposta para a sociedade de forma mais intuitiva possível, para que a gente tenha, para o usuário ter aquela, digamos, um acesso mais intuitivo possível. Então, são feitas simulações e testes na plataforma. Tem uma base de dados que está sendo construída, que é justamente de projetos e de pesquisa e produção mineral. Vai ser disponibilizado na plataforma uma base de vários relatórios para que a pessoa possa consultar, possa avaliar. Para quem faz avaliação econômica de projetos, vai ser uma fonte de dados muito útil, né? E vou destacar só três projetos que a gente... Três frentes de trabalho que a gente vem dando apoio. Uma foi o Plano Nacional de Mineração 2050, teve participação, destaque da equipe. Plano Nacional de Fertilizantes. Esse grupo é EMGP, que é a Cooperação Brasil-Estados Unidos, no sentido de publicar estudos relacionados a atual, que a gente está ouvindo muito falar, os minerais críticos e de transição energética, como terras raras, lítio, níquel, cobalto, são 9 substâncias consideradas pelo Brasil como essenciais, né, e estratégicas. Posso também, tem outra cooperação que é entre Brasil e Alemanha, que é na área do níquel com cobalto. E aí dois estudos que um já está quase publicado, está em fase de editoração, que é estudo regional, avaliação do potencial geoeconômico regional de Carajás, e aí vai ser publicado em breve, que é um projeto bem robusto. Foi feita uma avaliação geoeconômica regional de todo o limite de Carajás, né, da província de Carajás. E o outro que está em andamento, já foi publicado, estudos geoeconômicos estaduais, que é em cooperação com estados, através de suas secretarias de desenvolvimento econômico. Nós temos Amapá e Sergipe, já está na plataforma disponível. E em fase de revisão final, Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte. Algumas atividades que a equipe da plataforma apoia, né? E aí, para finalizar, depois eu vou passar a bola para Paulo, para ele tocar a demonstração da plataforma. Só destacar os benefícios diretos que esperamos, né? Disseminação do conhecimento e aprendizado, estimulação dos investimentos em pesquisa e produção mineral, intensificação das descobertas e avaliação dos depósitos minerais, vai com certeza auxiliar muito. Melhoria dos índices de sucesso e de custo de descoberta. Só lá embaixo, que eu acho que isso aqui fecha com os benefícios que a gente busca, né? Que é o crescimento, diversificação e verticalização da produção regional. Acho que todo mundo busca isso no setor mineral. Melhoria da competitividade, também buscamos, e da sustentabilidade na indústria mineral. E, por fim, a melhoria da qualidade de vida. Isso aí é o que todos nós almejamos para o setor mineral brasileiro. Eu vou passar a bola para o Paulo, que ele vai conduzir a apresentação da plataforma, demonstração para vocês. Paulo, a bola é com você. Bom, pessoal, bom dia. Gostaria de, primeiramente, agradecer, né, ao IBRAN, a pessoa da Cintia aqui, o convite pela participação na Exposi IBRAN, né? E dividir o palco aqui com o pessoal da NM, que é um parceiro tão importante, assim como o IBRAN, para a gente da plataforma. E aqui na demonstração, eu peço, pode voltar a apresentação, por favor? A gente vai passar primeiramente um vídeo institucional da plataforma, e depois a gente vai passar um outro vídeo também, simulando o acesso à plataforma, né? Pode passar o próximo. Bom, eu peço que quem tiver com celulares em mãos aí, podem acessar a plataforma através desse QR Code, ou então digitando o endereço abaixo aí, né, o sgb.gov.br/P3M. E se quiser ir fazendo algumas simulações, ou até acompanhando as simulações, ela é bem amigável, assim,
nos dispositivos móveis, pode ir fazendo esse acompanhamento também. Se puder colocar o vídeo agora, por favor. Você já pensou como é difícil e demorado obter e integrar informações necessárias para o planejamento das atividades de pesquisa e produção mineral? Atualmente, no Brasil, um grande volume de dados e informações de qualidade sobre geologia, mineração, tecnologia, mercados, infraestrutura e financiamentos está disponível em diversos portais. Então, você não acha que seria legal ter acesso rápido em um lugar a dados e informações sobre cartografia geológica, recursos e reservas, produção mineral, investimentos, custos operacionais e preços de venda, legislação mineral, ambiental e tributária, gestão e ordenamento territorial, estudos socioeconômicos e socioambientais e políticas públicas setoriais e de desenvolvimento regional? E se eu te disser que o Serviço Geológico do Brasil, em conjunto com outras entidades, está desenvolvendo uma solução para integrar e disponibilizar em um mesmo lugar todos os dados, informações e indicadores para tomada de decisões relacionadas à mineração brasileira em um só lugar e de forma rápida, simples e gratuita? Essa é a P3M, Plataforma de Suporte ao Planejamento da Pesquisa e Produção Mineral. Uma nova forma de obter respostas para a tomada de decisões relacionadas à pesquisa e produção mineral no Brasil. Bom, pessoal, então esse daí já é o site, né, da plataforma P3M. A plataforma ela é dividida basicamente em 3 módulos. Um é o site, o outro é o módulo de dashboard e o módulo de mapas, né? Então, todas as informações que não cabem em dashboards e mapas, a gente traz para o site da plataforma, né? Essa seção inicial aí, a gente tem informações básicas da plataforma, como ela foi concebida, como ela vem sendo desenvolvida, né? Tem a parte ali de dashboards e de mapas, que o usuário consegue acessar por ali também. Tem alguns vídeos institucionais, né? Ela é toda traduzida para inglês e espanhol também, né? A gente consegue também acessar os módulos de dashboards e mapas por endereços específicos, né? Se for de desejo do usuário. Deixa eu ver se consigo avançar um pouquinho aqui. Bom, essa outra seção de baixo aí, de estatísticas de economia mineral, é onde a gente tem a maior parte dos dashboards de pesquisa e produção, transformação mineral. Esses dados são prioritariamente da ANM, a gente aproveitou todos os dashboards já produzidos por eles, e os da SGM também, né? Tem essa seção de temas de suporte ao planejamento estratégico. Hoje a gente conta com 2 sessões lá de legislação minerária e história da mineração. Aqueles documentos já citados pelo Gustavo, né, sobre o plano diretor, os estudos econômicos estaduais do Amapá e do estado de Sergipe, todas as apresentações lá em parceria com o governo dos Estados Unidos estão disponíveis já para consulta. Tem essa biblioteca de links úteis aí, com mais de 100 links distribuídos e classificados entre entidades privadas e entidades internacionais que subsidiam aí, as dúvidas de todos os interessados, né? Tem uma seção para receber as novidades da plataforma e o e-mail institucional nosso, e logo abaixo a relação das entidades parceiras, né? São todas assim, não tem um grau de importância, né, entre elas, e todas contribuem da melhor forma possível para a plataforma, né? Aí já acessando o módulo de dashboard, quando o usuário acessa, aparece esse disclaimer que mostra um pouco sobre a concepção e como está sendo desenvolvida a plataforma, as entidades parceiras, né?
É importante a gente destacar que trata-se ainda de uma versão beta, né? Então, alguns bugs, alguns errinhos ali a gente detecta ainda. É importante que, ao detectar, se puder encaminhar para a gente dúvidas ou sugestões, né? Contribuições são relevantes. E ao acessar aí, o usuário ele já se depara com o painel, né? Esse painel é totalmente personalizável, ele consegue ocultar gráficos, favoritar gráficos, né? Para ter aquela visão bem específica do que ele quer ver. Todos os dashboards são classificados por cores que indicam o tipo de indicador que ele representa. Então, por exemplo, os em laranja são os indicadores de economia mineral, os em marrom são os indicadores territoriais, por exemplo. Ali do lado esquerdo a gente tem um painel com filtros, né? A plataforma ela tem um conceito muito enraizado nela que é de recorte territorial. Né? Então a gente consegue ordenar e filtrar esses dashboards todos por recortes territoriais. Hoje a gente tem o país, por enquanto só o Brasil, né? As 5 grandes regiões, todos os estados brasileiros, os municípios, e ainda tem o filtro de substâncias minerais e a gente consegue filtrar os indicadores pelo tipo de indicador. Né? Aqui, fazer uma simulação sobre o estado do Pará, né? Basta escolher o estado ali, selecionar e aplicar o filtro, né? E a gente consegue ver alguns dados já do estado, né? O estado ele possui de 144 municípios, 118 produzem algum tipo de substância mineral, né? Ele possui um total de 22.164 direitos minerários ativos, né? Dos quais 4.587 estão na fase de pesquisa, né? A gente deu uma certa agrupada assim, nas fases. Quem lida mais com direito minerário aí sabe bem aquelas fases da ANM, a gente deu uma agrupada nelas. Então tem, por exemplo, uma fase bem interessante, que é a fase de expectativa de outorga de lavra, né? Tanto para o regime de concessão quanto para o regime quanto para outros regimes, né? São aqueles empreendimentos que estão na iminência ali de se tornar realidade já, né? Que são aqueles que já possuem reserva cubada, seja com relatório final de pesquisa já apresentado e aprovado, ou então na fase de requerimento de lavra, né? A gente percebe também que o Estado tem uma grande área, né? Mais de 50% da área dele, 65% da área ocupada por áreas especiais. A gente tem um gráfico mais abaixo aqui que detalha essas áreas especiais, né? Aqui está um pouquinho pequeno para mim, mas vocês conseguem ver ali, aquele gráfico mais à direita, né? A porcentagem relacionada a cada área especial que o Estado tem. E eu acho interessante isso, porque diversos eventos que a gente vem participando, a gente vê que muitas pessoas estão com a preocupação nesses mesmos dados, né? De apresentar esses mesmos dados que a plataforma vem apresentando. A gente apresentou na Brasmin, lá em Goiânia, recentemente. A gente viu apresentações de outras pessoas com dados relacionados ao da plataforma, né? Tem um dado muito interessante que, por enquanto, ele está com esse nome aí, fases ligadas ao regime de autorização e concessão, mas a gente vai alterar na próxima versão já para índice de efetividade geoeconômica, né? No mundo, esse índice ele é consagrado já que para cada 1.000 anomalias, apenas uma se torna mina, né? E no Brasil, esse número com o cálculo aí desse gráfico, a gente chega num número substancialmente melhor, né? Hoje no Brasil é 1,8% dos requerimentos de pesquisa se tornam mina, né? Então, um número bem maior que mostra que a atratividade do país, né? Que acaba sendo maior do que de outros países, né? Ali também é importante a gente ver, porque a gente tem esse conceito sempre de dashboard mapa, né? E a gente fez questão de manter aquele botãozinho ali, um botãozinho flutuante na parte inferior direita ali
do dashboard, que ele permite acesso ao site e ao mapa constantemente, e vice-versa, né? Quando você está no mapa também, você consegue acessar o dashboard, né? É interessante, às vezes, o usuário trabalhar em paralelo com essas duas ferramentas, né? Coloca o dashboard de um lado, o mapa de outro. Depois, quando a gente entrar no módulo de mapa, vocês vão perceber que a gente tem tem a intenção de levar esses dashboards lá para o mapa também. Agora, vou fazer um exemplo mostrando os direitos minerários em outorga de lavra no estado do Pará, né? Então, a gente consegue já do dashboard aplicar esse filtro e ir direto para o mapa, né? Hoje a gente tem cerca de mais de 80 planos de informação já na plataforma, né? E eu fiquei muito feliz ontem de ver o presidente da CBPM, o Henrique, comentando, né? Assim como o doutor Alexandre Sion também, falando sobre a questão de zoneamento, que é uma questão que a plataforma trata muito bem isso, né? A questão de conflito territorial, né? Assim como o diretor interino também da NM, né? Falando que a NM tem os planos ali de colocar no painel de disponibilidades a questão dos mapas também, para o usuário verificar, né, se tem alguma incongruência ali de alguma área ofertada, né? E a plataforma já faz tudo isso, né? Você consegue ali colocar aí, por exemplo, a gente está colocando a informação geocientífica, né, gerada pelo SGB, que são as ocorrências minerais, já pensando no nível mais básico ali de usuário, né? Procurando alguma área para fazer um requerimento de pesquisa, né, por exemplo. Possui os dados aí de geologia do Brasil, nas diversas escalas, né? Esses dados também estão quantificados lá nos dashboards. Qual a área do país que é mapeado. Ontem a doutora Lúcia, do SGB, também mostrou esses dados, né? E eles estão em consonância aqui com a plataforma. Tem ferramentas básicas que todo software GIS traz também, né? De superposição de camada, transparência, né? Tem os metadados de onde essas fontes foram tiradas. Ainda a gente não implementou a ferramenta de download das camadas, mas isso vai ser implementado em breve. Aí é um exemplo que tem duas ocorrências ali de metais nobres, né? Possivelmente ouro na região de Carajás, e numa área que está livre, né? Então, seria um exemplo que o usuário poderia proceder com o requerimento junto à NM, né? Lógico que ele tem que verificar ainda as áreas especiais, porventura não tem alguma restrição ali, alguma área de bloqueio, né? Aí tem todas as áreas especiais relacionadas, que ele pode habilitar e verificar se tem. Tem um plano de informação muito interessante aí, que são as propriedades rurais do CAR, né? A agência que está desenvolvendo software para a gente, que é a Zeta, ela é ligada à Universidade Federal de Lavras. E foram eles que desenvolveram o CAR, né? Então, eles têm uma expertise muito grande em sistemas GIS, né? E a gente conseguiu fazer essa conexão com o CAR, que ficou muito interessante, assim, tanto do ponto de vista para negociação com o superficiário, para requerimento de áreas, né, pagamento de royalties, né, identificação de superficiário e tudo mais, né. Ali o painel, esse painel ele sempre fica à mão assim do usuário, né? Ele tem tem algumas ferramentas que a gente ainda vai desenvolver, né? Ontem o Dr. Fábio também comentou também da questão territorial, né? Que ou melhor, deixa eu ver se foi o Dr. Fábio mesmo. Não, foi o presidente da CBPM também, o Dr. Henrique, comentou sobre a
algumas áreas de mineração que estavam interferindo, né, com escolas, com linhas de transmissão, com rodovias, né, e a plataforma, no módulo de mapa, ela traz todas essas informações, né. Então, se for um investidor, né, que está querendo adquirir um direito minerário, por exemplo, já em fase mais avançada, quer saber se tem infraestrutura de transporte para escoamento de sua produção, se tem infraestrutura de energia para implantação do seu empreendimento, ele vai encontrar todas essas informações aí na plataforma. Paulo, deixa eu pegar um gancho nesse comentário que você fez aí a respeito do Henrique da CBPM. Como é que é o mapa trabalhando com as informações das outras agências? Você mencionou aí das linhas, né? A ANEEL, a NTT, a ANAC, a ANA. A plataforma estaria preparada? Vai ter mais à frente uma integração nesse sentido aí para olhar os administrados, tentar trazer um pouco das informações, porque tudo isso afeta do ponto de vista minerário, né? A plataforma estaria preparada ou somente na visualização em mapas? Vocês têm planos de levar isso mais à frente, no desenvolvimento com a Zeta? Tem sim. A gente tem, né, a gente costuma chamar de um laboratório interno, né, que está muito ligado àquela fase que o Gustavo comentou, a fase de prototipação, né, que a gente desenvolve lá esses estudos para chegar principalmente nos dashboards, né? Então, em determinado momento, a gente vai conseguir chegar, por exemplo, nessa área que está sendo mostrada no mapa aí, quantos quilowatts são gerados nessa área toda aí no mapa, qual a quantidade de água disponível que tem nesse mapa, né? Nessa porção do mapa, qual a quantidade de estradas, de quilômetros pavimentados, não pavimentados, né, de concessão estadual ou federal, né? E a parte mais importante disso, né, são os acordos que a gente faz, né? Hoje a gente tem os acordos que o Gustavo citou, né? E sempre buscando mais acordos para ter esse link direto, né? Então hoje com a NM a gente tem esse acordo que possibilita a atualização do cadastro mineiro em tempo real, né? Sempre que tem uma atualização lá, ele é refletido na plataforma, a gente tem um robozinho que vai lá, busca essas informações, são 3 vezes na semana, ele pega e atualiza, então esses números, as áreas são todas atualizadas, né? Os outros planos de informação não têm uma periodicidade tão grande de atualização, né? A terra indígena muda muito pouco, né? Um plano de informação ligado à infraestrutura de transporte, de energia, não tem uma atualização tão recorrente assim quanto é do direito minerário, né? Direito minerário é realmente diária, acho que nem diária, até menos que diária, né? Tempo real mesmo. Bom, acho que é isso, né? E assim, ressaltar também a importância desse trabalho da NM, né? Com os dashboards que o pessoal vai apresentar, que eles também estão todos disponíveis na plataforma. Então, além de consultar todas essas informações aí, só o usuário clicar lá naquela parte de estatísticas de economia mineral, que ele vai conseguir ver a produção mineral desses municípios, dessas áreas, CFM arrecadado e tudo mais. Beleza, é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Paulo. Você fez um comentário interessante também no dashboard, que você comentou que são os empreendimentos na iminência, né, de uma portaria de lavra. Essa é uma área que os investidores internacionais olham atentamente no Brasil. Chama atenção a esse ponto quando, né, as empresas vão ao PDAC, né, os investidores, que é um outro evento para pesquisa mineral mais voltado a eles, sempre procuram saber a respeito dessas áreas. E você já falou aqui que a plataforma, né, Gustavo, está em inglês, então é interessante. O Brasil é uma potência mineral e estão aí as plataformas, né, a gente mostrando aqui nesse painel as plataformas para se chegar às informações que são interessantes. Então, lá pelo IBRAM a gente recebe muita pergunta a respeito desse ponto, né? Não podemos indicar uma área específica, uma empresa específica, mas a gente sempre indica
as plataformas que estão disponíveis, tanto do Serviço Geológico quanto da agência. A gente sempre indica nesse sentido, porque é muita gente olhando para o Brasil, né, além de nós aqui. Bom, agora eu quero passar a palavra para a Agência Nacional de Mineração. A gente vai começar com a Karina. Por favor, Karina. Idia, troca os slides, por favor, da agência. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Cíntia pelo convite, né, o IBRAM, para estar participando desses painéis, né, interativos da economia mineral. Então, junto com a SGB, né, a gente tem esse acordo de cooperação e a gente está sempre trabalhando juntos. Parabéns pelo trabalho de vocês, evoluiu bastante desde a última vez que eu pude, né, acompanhar como é que estava o trabalho. Então, aqui a gente, né, esse trabalho que foi feito na ANM, dos painéis interativos, ele está dentro do âmbito das melhores práticas internacionais de transparência e integridade das informações. Então, o que a gente busca aqui, né, é disponibilizar dados econômicos, né, informações que podem ter diversas finalidades, seja para investidores, né, como foi citado bastante aqui, seja para os próprios municípios, né, para a gestão dos municípios, para pesquisadores, para criação de políticas públicas, para instituições. Então, são informações que são bastante utilizadas e que a gente demanda, né, a gente recebe muitas demandas dessas informações. Então, ter elas disponíveis dentro de dados abertos, de plataformas, de publicações, auxilia muito aí o setor, né, para ter essa transparência e essa redução de assimetria da informação. Aqui, né, que faz? Bom, então primeiro aqui eu vou tratar dos dados abertos, né? Então a ANM ela está inserida no plano de dados abertos, que tem o objetivo de dar publicidade, transparência e eficiência visando o aumento da disseminação de dados e informações para a sociedade, bem como a melhoria da qualidade dos dados disponibilizados de forma a dar maior suporte à tomada de decisão pelos gestores públicos e ao controle social. Então, hoje a gente tem 8 conjuntos de dados disponíveis nos dados abertos, na ANM, né, no programa do Governo Federal de Dados Abertos. Então, a gente tem ali a consulta de créditos da CEFEM, o Anuário Mineral Brasileiro, Sistemas de Arrecadação, Cadastro de Inadimplente, Gestão da Segurança de Barragens de Mineração, Cadastro Mineiro, as informações geográficas, né, o SIGMINE, e a inscrição de débitos em dívida ativa. O que eu vou detalhar aqui, né, nas plataformas da economia mineral, a gente utiliza essas 3 fontes de informação que estão disponíveis em dados abertos, que é o Anuário Mineral Brasileiro, trazendo informações sobre a produção bruta, beneficiada, o consumo, transferência, transformação. Né, a fonte dessas informações são os relatórios anuais de lavra, que são enviados pelos titulares de lavra, e essa informação está disponível aqui em tempo real. Então, qualquer alteração que é feita dentro do sistema MB, né, que é o sistema interno, que consolida as informações dos relatórios anuais de lavra, qualquer informação que é incluída lá, seja algum tipo de depuração, ou seja um RAW novo que entrou, no dia seguinte ela vai estar disponível aqui nos dados abertos, e ela vai refletir em todas as outras plataformas que utilizam esses dados, né, para gerar essas plataformas. Então, a série de dados é desde 2010 e ela está disponível em formato CSV e PDF. A gente também tem os dados da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, com informações de arrecadação, autuação e distribuição da CEFEM, nos formatos CSV e PDF, cuja fonte de dados é o sistema da SA. A série de dados é desde 2002. E, por fim, a gente tem aí o cadastro mineiro, né, que é as informações dos processos minerários, né, por tipo de uso, regime. Então, a gente tem essas informações disponíveis. Então, há um cruzamento de dados, né, que é feito para poder disponibilizar os painéis.
E aí tem o detalhe aqui, né, são microdados com nível de desagregação dos títulos de requerimentos associados aos processos minerários. Bom, então a plataforma que eu vou apresentar aqui, né, inicialmente, é o Observatório da Cefem. Ele foi feito pela Superintendência de Regulação e Governança Regulatória da ANM, foi desenvolvido também pela Coordenação de Economia Mineral. Essa é uma plataforma que ela traz as informações, né, tanto de arrecadação como distribuição e autuação dessas informações sobre a Cefem. Ela está disponível no site da ANM, a plataforma, na aba de Assuntos, Economia Mineral, e lá dentro tem a aba de Produção Mineral, onde você pode entrar na Cefem. Então, essa daqui é a cara da Cefem, né? Aqui tem um QR Code que você pode acessar e utilizar pelo celular, tablet, enfim. Então, o objetivo do Observatório da Cefem é facilitar o controle social da compensação financeira. A solução apresenta dados de arrecadação, distribuição e autuação. Então, é uma ferramenta, né, que ela pode ser bem útil, tanto para a sociedade em geral, como para a gestão dos municípios, né, para o próprio município saber qual que é a receita que ele tem, né, e o quanto que ele depende da mineração na receita do município. É claro que essa informação ela varia muito, né, vai depender de fatores externos, como preço, cotação do dólar, mas ela é bastante utilizada nessa gestão. Eu vou entrar aqui. Eu entrei aqui na parte de notas técnicas, tá? Para começar, aqui as notas técnicas, ela traz as informações básicas sobre a Cefem. O que é a Cefem, o fator gerador, quanto a Cefem deve ser paga, qual é a base de cálculo da Cefem e as alíquotas. Tá? Que é mais um resumo, né, numa linguagem bem fácil de entendimento, né, para a sociedade. Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui é a segunda página aqui das notas técnicas. Então, aqui a gente tem, né, como que é a distribuição dessa arrecadação, né, dessa Cefem, desse recolhimento, porque esse recolhimento vai tanto para a União como os estados e municípios. Então, aqui é a forma de distribuição, está tudo bem explicado aqui, né, como ela deve ser aplicada, né. Então, dentro do município tem algumas vedações de aplicação da Cefem, e como é feita a prestação de contas da Cefem e qual é a origem dos dados contidos no observatório. Então, entrando aqui, né, no observatório da Cefem, entrando aqui na parte Karina, de... Oi. deixa eu só te fazer uma pergunta que é bem comum que a gente recebe. Aham. Os jornalistas que estiverem me ouvindo sabem muito bem dessa pergunta. Quando a gente está olhando o município, o valor que lá está listado pela agência, ele contempla também o valor do município afetado? Estou olhando um município que talvez tenha um valor menor, mas está lá listado. Ele contempla também o valor do município afetado? Estão todos listados juntos, independente de ser produtor ou município afetado? Sim, estão todos listados. Tá. E aí a gente tem a parte da arrecadação, onde estão todos listados, e a parte da distribuição. E aí tem aquele recorte, né? A distribuição da Cefem, a maior parte vai para os municípios produtores e uma parte menor vai para os afetados, né? Os afetados são aqueles, de acordo com o normativo de 2017, são aqueles em que tem algum tipo de atividade de mineração, não necessariamente a produção, né? Alguma ferrovia, mineroduto, enfim. Então, entrando aqui na parte de arrecadação, a gente consegue visualizar aqui a cara da plataforma. Então, de forma geral, ela traz informações sobre a evolução da arrecadação, né, ao longo dos anos, quais são os titulares que mais arrecadam, né, que mais recolhem a Cefem. Aqui tem a lista, né, das principais empresas, as principais substâncias na qual há recolhimento e as UFs que tem mais recolhimento da Cefem. Então, aqui também tem um mapa mostrando os locais, né, da arrecadação. Então, fazendo um filtro aqui, né, fiz um filtro ali em cima do ano de 2022, né, do estado do Pará. Então, a gente pode observar aqui que, né, o minério de ferro representa aí quase 85% de toda a arrecadação do estado do Pará.
os municípios que mais arrecadam, né, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá, Paragominas. Somente esses municípios, eles representam 90%, né, de toda a arrecadação do Estado. E as empresas, né, as empresas que mais fazem o recolhimento da CEFEM, né, para os municípios. Bom, aqui eu entrei na distribuição da CEFEM, né, então toda a CEFEM, como eu falei, ela é distribuída para a União, para os estados e para os municípios. Então, aqui a gente tem o valor do que é distribuído, né, o que cada município, de fato, recebe da CEFEM. Então, aqui, novamente, né, a gente tem a distribuição da CEFEM, como que ela é feita, e aqui tem a questão do produtor e do município afetado, né? Então, tem essa diferença, né, você pode fazer um filtro também, ali em cima tem a possibilidade de fazer um filtro, se você quer, de repente, ver só os afetados, ou só o produtor, ou só os dois, dá para você visualizar quanto que o município arrecada ali de CEFEM. Né? Acho que justamente essa parte da distribuição da CEFEM, ela é a mais utilizada pelos gestores dos municípios. E, por fim, essa aba de autuação. Né? Então, a CEFEM ela é fiscalizada, né, por meio de cruzamento de dados internos, ao cruzamento dessas informações. Então, a autuação, né, as empresas são autuadas, que seriam a arrecadação que é deixada né, que deveria ter arrecadado e não arrecadou. Então, aqui a gente tem, né, o resultado dessa fiscalização da CEFEM e traz esses valores do que deveria ser arrecadado e que não foi arrecadado, né, por ano, por empresa, por substância e por UF. Né, dentro da UF ali você pode entrar no município. Então, é possível também ver a autuação da CEFEM nessa plataforma. Bom, então, basicamente é isso, né? Aqui agora vou passar a palavra para o João Antônio, ele vai tratar do Anuário Mineral Brasileiro Interativo. Bom, pessoal, bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiro ao IBRAN, a pessoa da Cíntia, por ter feito o convite para nós, da NM, agradecer aos organizadores do evento, agradecer também aos colegas aqui da CPRM, tem sido também nosso parceiro, né, e aos colegas aqui da NM também. Então, eu vou falar para vocês sobre o Anuário Mineral Brasileiro Interativo. Essa ferramenta ela surgiu assim, da necessidade, como a Karina colocou aqui, de dar maior transparência aos dados do setor mineral. Né? Ela reúne informações, uma integração de dados do DIPEM, que é a Declaração de Investimento em Pesquisa, do Sistema Cadastro Mineiro, da arrecadação do CEFEM e do Relatório Anual de Lavra. Tá? Então, é uma ferramenta intuitiva, ela permite, então, tem facilidade de navegabilidade ao usuário, né? Você consegue ter, então, agilidade ali na busca por informações. A gente tem, apesar de a gente ter o portal Dados Abertos, como a colega colocou há pouco, a gente tem grandes quantidades de dados. Então, ao usuário comum que utiliza a ferramenta, ele muitas vezes depara ali com... Muitas vezes a maioria das pessoas usam o Excel, por exemplo, né, e não consegue abrir rapidamente ali e fazer uma análise rápida. Então, a gente pensou nisso também. E é uma ferramenta que você consegue, então, utilizar ela para tomar decisões, para fazer estudos metodológicos, diagnósticos e desenvolvimento, né, de políticas públicas. E nesse sentido, aqui tem alguns exemplos, né, de uso da ferramenta. A gente pode citar aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, que elaborou esse diagnóstico do setor mineral usando dados do MB Interativo. A gente tem o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração, que também utiliza, né, para fazer um diagnóstico. A própria plataforma P3M, como os colegas da CPRM colocou há pouco, e alguns artigos, né, já elaborados usando essa base e outras instituições, né, também utilizando. Então, o MB Interativo ele pode ser
pesquisado aí na página da ANM, tá? Em assuntos, economia mineral, produção mineral, tem 2 links, que um é o do MB Interativo na versão português e o outro na versão em inglês, tá? Eu coloquei também o QR Code aí, vocês, né, podem utilizar a câmera aí e vocês vão para o link aí do MB Interativo na versão português. Aqui também, né, a gente lançou essa versão em inglês, até foi no PDAC, né, como os colegas já citaram já, um evento muito importante internacionalmente, e a gente lançou então esse MB na versão em inglês, justamente, como a Cíntia colocou, no intuito de proporcionar ao investidor externo conhecimento, né, maior do nossas riquezas minerais, né. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno vídeo, tá, onde a gente vai demonstrar aqui algumas telas, tá, do MB, tá. Você já pensou como é difícil e demorado obter e integrar informações necessárias para o Por planejamento favor, das volta aí atividades de esse vídeo pesquisa e da produção? CPM. É o próximo vídeo, tá? Ou clica sobre o vídeo que ele aparece, na própria apresentação. Volta. Pode clicar, por favor. Então, pessoal, essa ferramenta tem um menu na parte superior, né? Ele mostra opções de você Valor fazer da produção pesquisa, mineral, o valor da produção investimentos em mineral, pesquisa investimento em mineral, pesquisa. quantitativo e porte dos empreendimentos, arrecadação do CEFEM, Tira o produção áudio para mim, por bruta, favor. produção beneficiada, produção de Clica água mineral. Aí ele tem dados também de mapeamento de processos, né, e títulos autorizativos e nota metodologia. A gente vai falar aqui um pouco da tela de valor da produção mineral, tá? Nessa tela a gente procurou, ali você pode fazer também a navegação na parte inferior, tá, do vídeo, ou clicando no menu ou na parte inferior, numeração. Aí a gente tem a tela de produção do valor da produção mineral. Ela possui ali filtros na laterais, onde você pode fazer pesquisa por UF, por classe e substância, que estão organizados de forma hierárquica, né? E por ano também. Ali você tem 3 tipos de informação, na cor verde ali o valor da produção mineral bruta, amarelo beneficiada e azul ali a água mineral. Ali a gente tem também um valor total, né, ao longo do tempo, o valor da produção mineral, e ali você posicionando o cursor do mouse sobre a barra de ano, você tem ali um dado exploratório que seria qual a participação do valor da produção mineral sobre o somatório dos PIBs municipais, tá? Então você consegue ter ali um dado a nível de UF e Brasil também, né, dependendo do filtro que você seleciona, tá? A gente tem o valor da produção acumulada ao longo do tempo, né, de acordo também com o filtro, e o percentual de participação da substância. E ali no valor real, ele mostra as mesmas informações anteriores, porém aqui os valores são corrigidos pelo índice de preço ao produtor amplo, um índice da Fundação Getúlio Vargas, né, que contempla os produtos da transformação mineral e extrativa mineral. E ali, né, a gente tem também estatística por UF, por substância. Aí é uma tela que a gente agrupou as informações de pesquisa mineral, tá? A gente também tem opções de fazer o filtro ali por UF, também por município, por substância e por ano. Em cada UF eles têm os municípios relacionados, né? E na cor verde a gente tem ali os investimentos realizados só na fase de autorização de pesquisa, ou seja, são todos aqueles processos que têm a fase de pesquisa, e a cor azul ali são os investimentos realizados na fase de lavra, ou seja, que tem algum título autorizativo, tá? E ali são dados que estão relacionados somente à parte de pesquisa mineral, ou seja, na parte de lavra são... só uma dica ali na parte da barra, né, do ano, você posicionando o cursor sobre a barra do ano, de algum ano, e você tem um detalhamento dos 10 principais municípios e substâncias selecionadas. Né? E clicando ali sobre o ícone da tabela, a gente tem esse ranqueamento a nível nacional, por UF, por substância e por município. Esse aí foi um dashboard que a gente desenvolveu também, que é o quantitativo porte de minas e usinas, tá?
em operação, eu estou contando também água mineral. A gente procurou organizar ali o porte micro, pequeno, médio e grande, tá? E ali a gente tem, assim, a gente variou a escala de 10 mil toneladas ano, ou metro cúbico ano de água, até 1 milhão, né? Quer dizer, acima de 1 milhão de toneladas ano seria classificado como grande, e menor que 10 mil toneladas ano é micro, e entre as duas aí a gente tem a pequena e média, tá? E aí na cor azul ali, claro, são informações de minas e captações de água mineral, e na cor verde são usinas e complexos. Então, a gente tem informação aí por UF, tem ranqueamento por município, tá? Na questão da usina ali, a gente fez a mesma classificação, ela está variando ali entre 10 mil toneladas e 1 milhão de toneladas, porém ali a gente utiliza como critério a alimentação das usinas, tá? Alimentação de minério. Clicando sobre aquele ícone na parte inferior à esquerda, a gente vai para o quantitativo de empresas, tá? Basta clicar. Aí aqui a gente tem duas classificações diferentes. Do lado esquerdo ali são a classificação das empresas por valor da produção mineral, tá? Aí a gente usou também como critério de micro, pequeno, médio e grande porte. O critério de pequeno porte, micro, ele vai até 360 mil reais por ano de valor da produção mineral, e grandes é acima de 78 milhões de tonelada, 78 milhões de reais por ano. E entre 360 mil reais por ano e 78 milhões, a gente tem ali a pequena e média empresa, tá? Do outro lado ali na cor verde ali, a gente temos ali a classificação das empresas por produção de ROM, tá? Então, a gente utilizou o mesmo critério do que aquela classificação de minas e captações. Então, ali varia também de 10 mil toneladas ano até 1 milhão de toneladas ano, né? Acima de 1 milhão sendo grande, e menor que 10 mil toneladas ano o número de empresas, né? Microempresas, no caso, tá? Aí você também tem informação ali desse lado aí também por UF, por município. Esse default está aparecendo aí é uma média desde 2010, tá? Mas basta selecionar o ano que você vai ter informação específica. Nesse outro cartão aí é o dashboard de arrecadação. Ele é um pouco diferente a perspectiva do que a Karina mostrou. Aí a gente tem ali a evolução por ano, né? Você pode fazer pesquisa por substância mineral, um período também, selecionar algum mês específico. E pelo contribuinte, basta digitar na barra ali o nome da empresa, que você vai conseguir verificar a informação. Aí nós temos ali uma evolução né, a partir de 2010, né, até para ficar alinhado com os dados do MB, porque o MB a gente começou a tratar, o MB Web foi lançado em 2010, e ali você posiciona no cursor também sobre a barra, você tem assim, os 10 principais contribuintes e substâncias ao longo do período, tá? Isso também vale para UF, e para município e por substância. Você consegue analisar, então, nessa perspectiva, quais são os principais contribuintes, tá? E ali no ícone da tabela, você tem também o ranqueamento por UF, por substância e município a nível de Brasil, mas nós colocamos ali uma outra coluna, que é a participação do valor da arrecadação em relação ao PIB, ao somatório do PIB municipal, no caso de UF, e o próprio PIB municipal, né, quando a gente está analisando a nível de município. Então, ali você tem uma ideia de qual que é essa participação. A gente tem alguns casos que chega até mais de 50%, tá, o valor da arrecadação do CEFEM. Então, isso é importante para fins de política pública. Tá? Existem outras telas também, que eu acho que o nosso tempo, devido ao tempo aqui, tem valor da produção bruta, beneficiada, tá? Mas eu vou parar por aqui e vou passar para o meu colega para dar continuidade. Eu agradeço a todos aí. Bem, bom dia a todos e a todas, né? Meu nome é Mariano. Eu primeiramente gostaria de agradecer o IBRAM, em nome de Cíntia, pela oportunidade que nos foi dada de estar aqui divulgando nossas ferramentas, né? Principalmente num evento tão importante, com participação, né, de tantos stakeholders do setor. Também os colegas aqui que estão participando da mesa, né? O pessoal da CPRM, demais colegas da NM. Então, o
que eu vou apresentar hoje para vocês chama Matriz de Relacionamentos, tá? É uma metodologia que nós desenvolvemos lá na NM, no âmbito da Coordenação de Economia Mineral, tá? Que ela tem por objetivo maior possibilitar aos usuários trabalhar com bases externas, né? Externas, quando eu digo externas, bases que não foram produzidas pela NM, né? Por exemplo, bases do IBGE, pesquisas do IBGE, pesquisas de comércio exterior, lá da Secretaria de Comércio Exterior do MDIC, né? Dados também de mercado de trabalho, do Ministério do Trabalho, como Morrais e CAGED, né? E essa metodologia, todas as pesquisas que eu citei, elas tratam a economia do país como um todo, todos os setores, né? E essa metodologia, ela tem o intuito de possibilitar fazer recortes para trabalhar com dados do setor mineral e na perspectiva de cadeias produtivas. Então, a gente trata a parte da indústria extrativa mineral e também a parte de transformação mineral, tá? Então, ela é essa metodologia, né, que a gente chamou de matriz de relacionamentos, ela é uma compilação de diversas classificações, tá? Classificações estas de atividades econômicas, de produtos e de serviços industriais, tá? Nacionais e internacionais, tá? E que ela possibilita, como falei, né, fazer esse recorte específico para a gente trabalhar setor mineral. Então, esse primeiro slide que eu trago aqui, né, ele posso chamar assim, a estrutura fundamental, né, a estrutura básica da organização das informações, tá? A gente sempre parte a partir da CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, tá? A gente tem um exemplo aqui que é uma atividade econômica específica. Essa atividade ela é responsável por produzir uma cesta de mercadorias que são representadas pela NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Essa atividade econômica ela também está relacionada com um ou mais serviços industriais, tá? E a gente forma, dessa forma, esse pacote com essas 3 informações, tá? E que, para cada mercadoria, a gente fez a atribuição de uma substância específica. Então, a partir do cruzamento desses 4 filtros que estão em tela, a gente consegue trabalhar a perspectiva de cadeias econômicas, de cadeias produtivas, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, tá, de como que está organizada essa informação. A gente tem aqui um recorte, tá? Ele é meramente ilustrativo, ele não é exaustivo, é exemplificativo, tá? Da indústria extrativa. Essas caixinhas que vão abrindo, né, em outras caixinhas menores, é a estrutura hierárquica da CNAE, tá? Então, a gente se utiliza também dessa estrutura hierárquica para trabalhar os dados, que possibilitam a gente trabalhar o dado desde o detalhamento, que é a abertura máxima lá a nível de classe da CNAE, né? E possibilita também a gente ir subindo os degraus e ir consolidando até chegar nos grandes números do setor. Aqui, no caso, para a indústria ativa, que seria a seção da CNAE, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo ali, né? Lá a gente pegando ali em cima, em classe, por exemplo. A gente tem a primeira classe ali, que é a extração de minério de ferro, né? A gente tem os 2 serviços industriais que estão relacionados com essa atividade, que estão postos em telas ali em verdinho. Essa, como eu disse, essa atividade, ela produz uma cesta de produtos, que são aquelas caixinhas azuis lá, que são representadas pela NCM, e para cada produto a gente atribuiu uma substância mineral, tá? E aí a gente fez isso para as diversas itens de produtos e atividades econômicas que foram selecionadas para fazer essa metodologia. Aqui eu apresento um recorte já da indústria de transformação mineral, tá? Segue a mesma ideia de estrutura lógica de organização da informação, né? Trabalhamos com essa perspectiva da estrutura hierárquica da CNAE, tá? Sempre chegando a nível de classe, que é um nível de detalhamento, que tem os produtos associados, né? E sempre relacionando com uma substância específica, né? Aqui a gente tem também a estrutura da NCM, dos produtos, né? Ela também é uma estrutura hierarquizada. Então, a gente tem a possibilidade também de estar tratando desde o detalhamento de uma posição, um item específico, um subitem que chama, né? De 8 dígitos da NCM, que é o maior nível de abertura que tem.
e também poder estar galgando esses degraus hierárquicos para ir acumulando de acordo com a estrutura, né, de organização da própria NCM. É importante dizer também aqui que essas duas variáveis que a gente apresentou inicialmente aqui, CNAE e NCM, elas são ambas harmonizadas internacionalmente. Então, existem classificações internacionais, no caso da NCM é o Sistema Harmonizado, o SH, em inglês Harmonized Systems, né, que seriam, no caso, os 6 primeiros dígitos dos 8 da NCM, tá? Ele é todo harmonizado internacionalmente também. Ele é atualmente mantido e atualizado pela Organização Mundial de Aduanas, a qual tem mais de 200 países membros. Então, todos esses países adotam essa classificação, né? Então, a gente tem isso possibilita a gente ter uma comparabilidade internacional, tá? Com diversos países e blocos econômicos. Tá? Da mesma forma que a CNAE. A CNAE ela tem a versão dela internacional que chama ISIC, tá? Ela já é a ISIC, no caso, o órgão que mantém ela, né, e atualiza, é a ONU, tá? E aí a ONU também, são 196 países membros, todos eles adotando também essas mesmas, classificações de atividades econômicas. Então, também temos a comparabilidade internacional, né, que a gente pode utilizar para comparar os dados do Brasil. E aí, como pode ser visto ali no canto direito da tela, a NCM está, então, né, relacionada com esses slides anteriores que eu mostrei, né, que tem toda a estrutura hierárquica da CNAE, e ela rebate na NCM, que também, por sua vez, há uma estrutura hierárquica. Então, está tudo, né, com as devidas correspondências e com essas possibilidades de a gente tratar os dados desde o detalhamento até subir nos degraus, consolidando os dados para trabalhar números setoriais, como um todo também. Tá? Aqui a gente tem, né, 10 classificações que foram abordadas nessa metodologia. Tá? À esquerda aqui a gente tem as 5 principais nacionais que são utilizadas, NCM, CNAE, Prodlist, que é a classificação de produtos que o IBGE utiliza nas pesquisas, por exemplo, na PIA, que é a Pesquisa Industrial Anual, tá? A PIA Produto, eles fazem com essa classificação de produtos, eles não usam a NCM, eles usam a Prodlist, tá? Mas ambas têm correspondência entre si, então a gente consegue saber cada item de uma com a outra, quem que se conecta, quem que é o equivalente, o correspondente, tá? Temos também a Cookie e a CGCE. E, no lado direito, a gente tem quem são os correspondentes internacionais dessas classificações, né? E uma vez que a gente tem esses correspondentes internacionais, e como eu disse, a maioria dos países do mundo, né, fazem parte desses organismos internacionais multilaterais que organizam essas informações, a gente tem uma harmonização entre essas correspondências, entre dessas classificações, o que possibilita, né, a gente trabalhar com a questão da comparabilidade dos dados, né, que é uma coisa muito importante. Opa, deixa eu voltar um aqui. Aqui, então, é um recorte, é o levantamento dos números desse recorte que eu comentei, né? Por exemplo, o primeiro ali em cima em azul, né? Para vocês terem ideia, a lista completa de itens, de subitens, né, da NCM, são mais ou menos 13.500 posições. Nesse trabalho, a gente fez um recorte pegando aproximadamente 2.200, tá? E aí a gente sempre divide nessas duas grandes categorias, que é a indústria de extrativa mineral e a indústria de transformação mineral, tá? Essas 2.200 NCMs estão relacionadas com 105 classes CNAE, né, que são as atividades econômicas onde essas posições de produtos são fabricadas, produzidas, né? Isso equivale, em termos de serviços industriais, tá, a 139 posições, tá? E em termos de produtos Prodlist, que é, como eu disse, é a classificação de produtos que o IBGE utiliza para fazer a pesquisa industrial anual, equivalente a 121 posições de produtos na Prodlist, tá? É muito interessante essa metodologia, porque uma vez que a gente consegue fazer essa amarração de produto com CNAE,
A KNAI ela é uma classificação que ela é utilizada em diversos bancos de dados nacionais, tá? Então, ela permite, através dessa metodologia, a gente conseguir um alinhamento, tá, de recortes de pesquisas que são produzidas por órgãos diferentes, muitas vezes utilizam classificações distintas, mas como elas têm correspondência entre si, a gente acaba conseguindo fazer um alinhamento para estar coletando dados de diferentes pesquisas, tá, todos eles alinhados entre si, tá, e ainda possibilitando trabalhar essa questão dessa variedade de níveis hierárquicos para ter desde dados específicos de substâncias até os dados do setor consolidado como um todo. Então, por exemplo, com esses dados, esse cruzamento KNAI e NCM, a gente consegue trabalhar dados de comércio exterior, tá? Lá a gente pega as fontes do Comexstat, né, do MDIC. As NCMs também elas estão presentes nas notas fiscais eletrônicas, tá? Qualquer nota fiscal eletrônica, né, aquelas quando a gente faz alguma compra pela internet, que a gente recebe, é a DANF, né? É um resumo da nota fiscal eletrônica. Se a gente prestar atenção lá embaixo, onde tem a discriminação dos produtos, tem uma colunazinha com a codificação da NCM. Então, com isso, uma vez a gente tendo acesso a bancos de dados, né, da Receita Federal de notas fiscais, a gente tem a possibilidade de conseguir rastrear essas NCMs que a gente selecionou, tá, para ter uma noção do fluxo de comércio a nível de Brasil e a nível internacional também, importação e exportação, tá? Com o KNAI é possível também a gente trabalhar, como eu já havia dito, né, a PIA, a Pesquisa Industrial Anual do IBGE, a gente tem tanto a PIA Produto quanto a PIA Empresa, tá? Também dados ali do lado direito, o Sistema de Contas Nacionais Trimestral do IBGE, que é a parte que faz os dados do PIB, tá? Então, a gente consegue também fazer um recorte para trabalhar o PIB do setor mineral. E também, por exemplo, a parte de mercado de trabalho, que também utiliza as bases de KNAI para fazer as pesquisas RAIS e CAGED. Tá? E aqui embaixo ainda citei algumas outras bases também, que também trabalham com essas classificações, principalmente a KNAI. Por exemplo, a PIM-PF, Brasil e Regional, ela é de preços, né, para fazer dados sobre inflação. Tá? A PAIC, que é pesquisa anual da indústria da construção civil, tá? Sempre que é um cadastro de empresas também que o IBGE tem, dentre outros. Essa metodologia, né, a gente construiu um BI, né, um Business Intelligence, na plataforma do Power BI, para poder consultar esse recorte que foi feito de todos aqueles itens, né, que eu demonstrei e das outras classificações que estão consolidadas também nessa metodologia. Então, aqui a gente disponibiliza, né, o QR Code para poder acessar, para quem tiver interesse, né, poder estar vendo como que foi estruturado todo esse recorte por meio dessas diversas classificações. Esse BI ele tem diversas telas, tá? Tem telas específicas de classificações individualizadas para a pessoa poder consultar. E tem também, por exemplo, essa tela aqui, que a gente chamou de seleção dinâmica, que ela disponibiliza todas as 15 classificações que foram compiladas nesse trabalho, tá? Possibilitando você fazer cruzamento entre filtros dessas diferentes classificações. Então, possibilita uma diversidade gigantesca de cruzamentos, né? Dependendo da demanda que o usuário estiver precisando, né? Necessitando para fazer a sua pesquisa. Tá? Aqui embaixo, e sempre que você vai selecionando os filtros específicos, aqui embaixo vai vindo a lista de acordo com os cruzamentos que o usuário estiver realizando. Tá? Aqui é interessante também, porque a gente se preocupou também, principalmente nas classificações nacionais, de estar trabalhando versões mais antigas, não somente as versões atuais, o que possibilita e facilita a vida do usuário para realizar a construção de séries históricas. Então, por exemplo, a KNAI, hoje em dia, a gente está na versão 2.3, tá? Mas aqui na matriz, a gente traz também as informações relacionadas à versão anterior, 1.0 e 1.1, que aí possibilita, como eu disse, né, o usuário fazer séries históricas desde 1996, que foi o ano em que foi institucionalizada a KNAI no Brasil. Tá?
Da mesma forma também, as outras classificações da Prodlist, produto, versões anteriores também, da NCM também, né, desde 97, que é a época que ela foi implementada. Antes era a nomenclatura brasileira de mercadorias, de 96 para trás. Essa aí a gente não tratou, a gente tratou exclusivamente da NCM, que é, como eu disse, de 97 para frente. Então, eu vou apresentar agora para vocês o primeiro protótipo, tá? O piloto que a gente, um BI também, que a gente desenvolveu, baseado no banco de dados da Comex Stat, que é do comércio exterior, né? Aplicando esta metodologia, tá? E aí a gente denominou esse produto essa plataforma, esse BI de Comex Min, tá? Que é o comércio exterior do setor mineral. Como eu disse, nessa ótica de cadeias produtivas, abrangendo tanto a indústria extrativa mineral como a indústria de transformação mineral. Tá? Então, essa é a frontline, né, a página de abertura do BI, né, tá aí o QR Code, quem tiver interesse de acessar. A gente tem aqui na parte superior à esquerda um menu. Quando clica nele, abre, tá ele ali copiado, né, à direita, os dashboards que foram desenvolvidos. Né. A gente fez 2 primeiros dashboards tratando sobre a balança comercial. Então, nesses dashboards, a gente vê, né, a relação da importação com a exportação menos importação, saldo da balança, né, e a soma de ambas, de importação mais importação, a corrente de comércio, que possibilita a gente ver o fluxo total de comércio exterior que o Brasil vem praticando com os demais países do mundo, o resto do mundo. Né. Depois temos mais 3 dashboards tratando especificamente de exportação, tá? Outros 3 similares, né, na mesma linha de construção, trabalhando os dados de importação. Tá? Depois a gente tem um dashboard trabalhando a questão da hierarquia da NCM, tá? Com os dados de comércio exterior, obviamente. Um outro dashboard que faz a correspondência das NCMs com a classificação de produtos do IBGE, Prodlist Produto. Tá? Então, você enxergar os dados de exportação na estrutura de organização da classificação de produtos da Prodlist. E 2 dashboards finais, que para facilitar também a vida do usuário, a gente construiu séries históricas de cotação de dólar Petax, que é a cotação oficial para é utilizada, né, na compra e venda de mercadorias no mercado internacional. E, por fim, um último dashboard também com cotações das commodities nas bolsas internacionais, né, a gente tem como fonte o Banco Mundial, que é um compilador de diversas fontes internacionais que tratam desses dados de cotações de commodities. Tá? Então, aqui é o primeiro dashboard, né, sobre balança comercial. Tá? A gente trabalhou, como pode ver ali em cima, ano, semestre, trimestre, mês, a temporalidade do dado. Né? Esse dado, ele portanto, a estrutura mais aberta dele, temporalmente falando, né? Desde janeiro de 97, né, até hoje em dia, foi feito uma programação nesse BI que ela faz uma atualização diária dessas informações. Então, por exemplo, agora que a gente está em agosto, mais ou menos dia 12, dia 15 de agosto, saem os dados de julho. Então, a gente já está com dado atualizado aqui até julho de 2023, já carregado na plataforma. Aqui em cima a gente tem ali, ó, Brasil, indústria ativa mineral, indústria de transformação mineral e setor mineral. O que está aí em tela, né, está clicado lá em setor mineral, o dado anualizado, tá? E o setor mineral, portanto, é a soma de indústria extrativa mineral com a indústria de transformação mineral. Tá? E a gente traz também, nesse dashboard específico, os dados da balança comercial do Brasil como um todo, porque aí a gente consegue posicionar para ver o quanto por cento que o setor mineral, ou, se quiser, né, a indústria extrativa ou a indústria de transformação, representa, né, em relação ao comércio exterior como um todo. E ali do lado a gente tem, né, diversos cartões que, à medida que você vai clicando em algum ano específico, alguma linha específica, ele vai customizando a informação de acordo com a seleção que o usuário realizou. Tá?
Aqui já é uma das telas de exportação, tá? A gente trabalha a série histórica, né? Como eu disse, dados de 97 para cá. A gente pode fazer seleções por unidade da federação, por países, tem mais de 200 países que podem ser selecionados especificamente, tá? Substâncias, aqui é interessante que a gente conseguiu individualizar 70 substâncias, tá? Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar, enxergar a cadeia produtiva de 70 substâncias específicas, tá? E ali também a gente tem um filtro de NCM, das 2.200 NCMs. Então, você pode enxergar também especificamente por posição, subitem da NCM, tá? E aquela mesma perspectiva, se quiser ver dados da indústria extrativa, especificamente, ou da indústria de transformação, ou do setor mineral, que é a soma de ambas, tá? Tanto os dados de valores financeiros, né, como também de quantidades, tá, que foram exportadas. E aqui embaixo, né, tem esse mapinha interativo também, né? Ele sempre, à medida que você clica em qualquer um dessas opções, as outras demais customizam com o que o usuário selecionou, tá? E aí, no caso, eu fiz uma seleção para o ferro, né, para exemplificativo, as exportações de ferro brasileiras ao longo de toda a série, né, os dados consolidados de 1997 para cá. Vocês podem ver ali que, por blocos econômicos, né, os asiáticos, né, são os maiores consumidores nas nossas exportações de minério de ferro, tá? No caso ali a China, primeiro disparado, né, depois Japão, Coreia do Sul, tá? Também as unidades, né, federativas da onde está saindo essa exportação, tá? A gente tem também ali embaixo na direita, no canto inferior, os principais portos, né, os portões internacionais de onde estão saindo essas exportações, tá? A gente vê que concentra muito aqui, né, no Porto do Maranhão, de São Luís, que é onde é a saída do minério aqui de Carajás, e os outros ali que são Tubarão e Vitória, né, que é o lado do quadrilátero ferrífero, tá? Dando sequência aqui, a gente tem mais um outro dashboard aqui também, né, tratando de exportação. Esse aqui ele é interessante, que esse gráfico aí, ele é um gráfico dos 10 principais países que estão consumindo, né, determinado produto vendido, né, as exportações brasileiras. Então, aqui, novamente, eu fiz uma seleção para o ferro, tá? Especificamente as posições de NCM da indústria ativa mineral. A gente pode ver, é muito interessante, né? A gente pode ver aqui a faixazinha verde, que representa a China. Então, se a gente vê aqui no início da série, em 1997, a China era só um filetezinho, né? E como que ao longo do período da série histórica foi evoluindo a participação da China nas compras externas de minério de ferro do Brasil, não só em termos percentuais, mas também em termos absolutos, em valores absolutos, né? Chegando, por exemplo, como está aqui no ano de 2021, a comprar 76% de todo o minério de ferro que foi exportado pelo país, proporcionando 28,8 bilhões de dólares, tá? Em termos de valores para negociação desse minério, tá? E aqui né, no canto esquerdo inferior ali, a gente tem, né, ao longo do cumulado de toda essa série, foi principalmente Minas Gerais, em função dos anos mais iniciais da série, né? Hoje em dia a gente sabe que Carajás, as exportações de Carajás já passaram de Minas, mas no somatório do período todo, o quadrilátero ainda supera os de Carajás. Aqui, gente, o que eu considero o dashboard mais interessante, tá? Principalmente para tratar dados de exportação e de importação de comércio exterior, no caso, que é o quê? É o cruzamento, tá, de informações de KNAI, de atividade econômica, com produtos, no caso a NCM, tá? Então, aqui ele traz para a gente o seguinte, ó, quando a gente faz o cruzamento KNAI, NCM e substância mineral, ele traz em tela para a gente a questão de cadeias produtivas, tá? Então, essa tela maior, essa tabela maior que está em tela aí, eu fiz uma seleção aqui, no caso, cromo, tá? Eu escolhi a substância cromo,
tá? Eu ampliei aquela tabela lá. E aqui, é o que eu estava falando, a gente consegue enxergar os dados da série histórica, no caso de exportação, na ótica da cadeia produtiva do cromo, tá? Então, vamos lá. Aqui em cima, ó, começando a ler ali as primeiras 07, extração de minerais metálicos, isso é a hierarquia da KNAI, tá? A gente vai abrindo ela, as caixinhas, né? Vai cada uma descendo o nível de detalhamento da informação, até chegar ali na 07294, extração de minérios metálicos não ferrosos, que é onde está as commodities do cromo, tá? As duas NCMs lá, cromito, outros minérios de cromo, os valores, né, da série histórica de exportação, e na sequência a gente vai vendo as próximas atividades econômicas e produtos, né, que utilizam o cromo, o insumo cromo, minério concentrado de cromo, tá, para produzir novos produtos. Então, por exemplo, a gente tem uma saída para a indústria de produtos químicos, inorgânicos aqui, né, aí vem uma série de compostos químicos aí que tem o cromo em sua composição, tá, óxidos, hidróxidos, cloretos, sulfatos, fosfatos, né, tudo de cromo, tá. Uma outra saída também, agora já na fabricação de produtos cerâmicos refratários, né, que utilizam o trióxido de cromo para a fabricação de tijolos e placas refratárias. A utilização do cromo, né, dentro da metalurgia, produção de ferro-ligas, né, por exemplo, ferro-cromo, outras ligas de ferro-cromo, ferro-silício-cromo, tá, dando sequência aqui, tá. A utilização de cromo na siderurgia para a produção de semi-acabados de aço, né, principalmente os aços inoxidáveis, né, que é onde tem um consumo mais intensivo da substância cromo, tá? Então, para a produção de semi-acabados de aço, produção de laminados, planos de aço, vocês veem aí a diversidade de posições, né, de produtos que utilizam cromo em sua composição, dando sequência aqui, ó, produção de laminados longos de aço, relaminados, trefilados, perfis de aço, todos eles, né, aços inoxidáveis, tá? Produção de tubos de aço com costura, também de aço oxidado, para utilização em oleodutos, gasodutos, tá? Dando sequência ainda. Olha o tamanho da cadeia produtiva que a gente consegue pegar do cromo, tá? Metalurgia dos metais não ferrosos, então, cromo ligas, né? Cromo em bruto, obras de cromo, cromo em pó, cromo em formas brutas, desperdícios, obras de cromo. Quando fala obras, assim, na linguagem da NCM, já são produtos acabados, manufaturados, tá? Ainda mais avançando, né? Fabricação de artigos de cutelaria, então, olha, colheres, garfos, conchas com madeiras de aço inoxidável. Mais embaixo aqui, fabricação de produtos trefilados de metal, também de aço inoxidáveis, telas, né, metálicas e tal. Artefatos domésticos de oxidável para uso pessoal, tá? Aqui outro, ó, pias e lavatórios de aço inoxidáveis, agulhas tubulares, enfim, uma diversidade imensa, né, de produtos em diferentes atividades econômicas, né, que compõem essa cadeia produtiva do cromo. E assim como esse exemplo, como eu disse, a gente tem 70 substâncias específicas que a gente consegue, com esses cruzamentos dessas classificações, trabalhar essa estrutura, ter essa visão de cadeia produtiva, tá? Aqui, rapidamente, os dashboards de importação são idênticos a esses que eu mostrei de exportação, né? Como a gente estava com um tempo meio corrido, eu não trouxe eles, mas eles é a mesma estrutura de organização da informação. Então, você pode ver também essa perspectiva de cadeias econômicas nos dados de importação, tá? A gente tem aqui, como eu havia dito inicialmente, outros dashboards para auxiliar a vida do usuário, né? Com cotação diária do dólar, tá? Taxa de compra e de venda. Então, também é interativo, você vai lá, né, pesquisando. Eu abri aqui a época da coleta, né, do print screen. A gente já estava com cotações até o dia 16. Tá? Esses dados são a fonte Banco Central. E, por fim, a gente tem também esse último dashboard que traz as cotações das commodities. Tá? A gente pegou informações do Banco Mundial. Essa série histórica aqui ela é desde 1960 para cá. Tá? Tem dados mensais, cotações médias mensais dessas diversas commodities. Tá? É interessante dizer aqui também que, assim, no meu ponto de vista, o grande diferencial dessa ferramenta, dessa metodologia, uma vez ela aplicada nessas diferentes bases de dados que é possível ser aplicada, a questão da gente estar podendo ver essa ótica de cadeia produtiva. Então, por exemplo, agora a gente está trabalhando
para fazer o próximo BI com os dados da pesquisa industrial anual. Então, a gente, do IBGE, né? A gente vai poder trabalhar também nessa mesma perspectiva de estar trabalhando com cadeias produtivas, né? E a grande vantagem dessa metodologia é que os dados vão estar totalmente alinhados um com o outro, uma vez que a metodologia que você está fazendo um recorte para captar os dados nessas diferentes pesquisas é a mesma. É um padrão, é uma sistemática comum. Mariano, essa era exatamente a minha pergunta em seguida a sua fala. O trabalho mais complexo já foi feito, que é a metodologia. Esse é o mais complexo disso aqui, né? Então, quando é a expectativa? Quando é que a gente poderia ter esses dados para o mercado nacional? É isso, é a partir da PIA, a partir dos dados do IBGE, né? Ele tem uma atualização, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas ele tem uma atualização interessante, e está aí uma grande pergunta para aqueles que não, uma dúvida, né, para aqueles que não conhecem o setor mineral. Para onde vão os produtos, né, da indústria extrativa? Está aí, com a sua metodologia, você demonstrou muito bem com o Cromo, a gente consegue ver as diversas cadeias que são consumidoras daquele produto da base extrativa. Porque às vezes a gente que está no setor tem um linguajar talvez muito complexo para aquele que não é do setor. Então, quando você fala dessa cadeia, as pessoas não entendem o que é essa cadeia. Então, assim, a metodologia, né, eu conheci ela quando ela nasceu, ficou muito bem feita, e com essas plataformas de BI a gente consegue extrapolar para fazer a interpretação desses dados. Então, como comentário, até como usuária da ferramenta, estou feliz de saber que em breve, aí é uma outra fase, né, para o mercado nacional, a gente poder ter esse tipo de informação, porque aí eu vou conciliar a importação com o mercado nacional. Muito bom saber, obrigada. Perfeito, Cíntia. E assim, é um trabalho muito complexo, tá? Esse da PIA está dando um trabalho imenso, porque ela tem diversas versões, tá? Para vocês terem ideia, são 15 versões diferentes que tem da PIA. A gente tem que trabalhar todas as 15 para não ter furo. A gente tem um encadeamento ao longo de toda a série histórica para não perder nenhum dos itens que compõem as cadeias, tá? Porque de uma versão para outra sempre ele muda uma posição, realoca para cá, realoca para lá, tem uma atualização, alguns obsoletos saem, outros novos produtos entram. Então, é um trabalho muito custoso, tem que fazer ali mesmo, catando milho, linha por linha, né? Eu tô à frente dessa produção aí da PIA, eu e o João, que produzimos junto esse Comex Min, também vamos trabalhar nesse da PIA. Depois, o grande desafio vai ser também fazer esse mesmo recorte para mercado de trabalho, né, utilizando dados de RAIS e de CAGED. A gente está com uma parceria boa também com o IPEA, que vem colaborando muito com a gente. Inclusive, foi confeccionado um artigo, né, explicando, versando, né, como foi construída essa metodologia. Tá? Esse artigo foi publicado pelo IPEA, é uma nota técnica da DICET, número 97 do IPEA. Ela está disponível também na internet. Lá no site da NM tem também o caminho, né, para acessar essa documentação. E a ideia é isso, tipo, assim, a gente vem batalhando para estar divulgando essa ferramenta, né? A maioria dos grandes entes do setor já compraram ideia, SGM comprou ideia, CPRM, esse Comex Min está disponível na P3M também para consulta, né? Porque com isso a gente está conseguindo agora ter números exatos, com uma metodologia clara, né? Que ela permite comparabilidade não só nacional, mas internacional também, né? Ela permite agora a gente trabalhar com números exatos. Ela permite uma replicabilidade. Qualquer pessoa que lê a metodologia e quiser replicar o número, ela consegue, seguindo passo a passo, chegar nos mesmos números, né, que a gente está apresentando aqui. Isso era meio que uma caixa preta antes, né, os números apareciam, a gente não sabia exatamente o que foi considerado, o que não foi. Muitas vezes a SGM apresentava um número de comércio exterior, que não era exatamente do IBRAM, não era exatamente da NM. Hoje em dia a gente consegue ter convergência para estar trabalhando com os mesmos números, né? É exatamente então, isso. É muito... checar a fonte, ter acesso à mesma fonte, ter análises
comparativas, né? Você falou muito bem aí, cada fonte, cada instituição divulgava um número. Lá atrás, se a gente olhar 5 anos, a SGM divulgava uma base de comércio exterior que pegava, se eu não me engano, a indústria química, a indústria de transformação, metalurgia. A NM ficava ali na base do anuário, né? Eu, inclusive, sou leitora dessa base. E o IBRAM acompanhava a NM, não acompanhava os dados de comércio exterior, que quando você engloba outras cadeias, é lógico que esse número vai dar muito maior. E ficavam os nossos colegas jornalistas, mas o número é da NM, o número é da SGM, o número é do IBRAM, e ficava... Ninguém está errado na história. A questão é a base, né? Qual é a base que você consultou? Com essas plataformas, né, eu falo aqui para todos os colegas, é isso, vocês citam a fonte, vocês mostram, vocês estão trazendo de uma forma mais amigável como que a sociedade pode vir e consultar a mesma informação que você está divulgando, né? Você é pesquisador, eu conheço essa nota do IPEA, essa replicabilidade ela é muito importante para diversas análises. As pessoas não têm ideia das diversas análises. E quando vai se fazer o desenho da política pública, eu preciso desse desenho, desse dado inicial, para eu poder projetar, para eu poder saber qual que é a minha base, para quem que eu estou afetando. Então, isso é muito importante. Então, trazer à tona para uma plataforma mais amigável é excelente para o setor. Vocês estão todos de parabéns. O João eu conheci, que foi o desenvolvedor do BI, né, a carinha do BI e as pessoas que estão por trás ali dos dados. É de suma importância, assim, a gente olha a evolução nesse sentido, e esse exemplo que eu dei do dado da SGM com o dado da NM é real. Então, hoje, se você for no site do MME e ler lá o dado de comércio exterior, vai estar outro número. E tudo bem, é outra leitura da mesma fonte de informação do Comexstat, né, que aqui é a sua base. Mas, por favor, continua. E você pontuou muito bem, Cíntia, porque não é questão de um estar errado, o outro estar certo. São simplesmente recortes diferentes. São metodologias diferentes. Então, a grande ideia por trás dessa metodologia era justamente criar uma sistemática, uma sistematização, uma padronização para todo mundo trabalhando em cima dos mesmos números, com a mesma metodologia. Que isso que vai engrandecer, né? Facilitar a vida de jornalista, facilitar a vida de todo mundo, de academia, de think tanks, do próprio setor privado, o governo para poder fazer políticas públicas, né, com uma maior segurança, sempre todo mundo trabalhando com os mesmos números, né? Que esse que é essa convergência que é interessante para o setor como um todo, né? Então era isso, gente. Agradeço muito a oportunidade, Cíntia, a todos. Muito obrigado. Pode tirar o slide. Obrigada. Bom, agora vamos aqui às perguntas da plateia. Convido aqueles que ainda não fizeram suas perguntas, que apontem o celular aqui para o QR Code atrás de nós, no palco, e estamos disponíveis. Sobre a plataforma P3M, existem dados de sondagem geológica? Há um link para a litoteca ali dentro da P3M? Não, por enquanto ainda não, né? A gente vem naquele laboratório que eu comentei, a gente vem desenvolvendo essas diversas bases de dados, né? Então, a gente tem, logicamente, acesso à base de dados interna do SGB, sobre as litotecas, todas as amostras, né? Assim como resultado de amostragem geoquímica, né? Tudo mais. E ela paulatinamente vão sendo implementadas na plataforma, né? Um detalhe interessante que a gente tem um sistema de monitoramento na plataforma também, né? Então a gente consegue monitorar qual é o interesse maior do usuário em determinado assunto, por exemplo, determinada substância mineral, né? Alguma busca que por acaso ele faça ali dentro, né? E de acordo com esse monitoramento é que a gente vai implementando as novas ferramentas, né? Então, esse é um exemplo, né? De acordo com a demanda ali, assim, do usuário, a gente vai implementando essas ferramentas. Obrigada, Paulo. Ainda para vocês, e depois eu volto para a ANM, a mesma pergunta. Qual é a taxa de atualização
da plataforma P3M. Você mencionou que para cada temática tem uma atualização. Se você puder falar sobre a atualização da P3M, depois eu jogo a pergunta para os colegas da NM. Atualização. A P3M ela tem um diferencial assim, que é um pouquinho mais complexa a atualização, porque ela se trata de um software, né? Então, o software a gente tem que ter um controle de versão muito bem executado assim, para não lançar versões com uma certa recorrência muito grande, né? A gente tem que reduzir um pouquinho. Hoje a gente consegue fazer atualizações, né, os sprints ali, deploys, com a periodicidade de 15 e 30 dias. Né? Os mais complexos ali assim, com 30 dias, e os menos complexos com 15 dias. Acho que o fator mais importante com relação a isso é que, uma vez já criado um dashboard ali, uma sistemática, uma metodologia, né? Ela no desenvolvimento de software ela já fica replicável para outros números, né? Então fica bem mais fácil essa dinâmica e bem mais ágil depois. E tem também a questão da atualização do próprio dado, né? Que influencia nisso também. Então, como eu disse anteriormente, né? Tem dados que são atualizados com mais frequência e dados que são atualizados com menos frequência. Então a gente balanceia também essa questão da atualização em função da taxa de atualização do dado também. Obrigada, Paulo. Agora a NM, por favor, taxa de atualização das bases de dados. Então, a nossa taxa de atualização ela vai depender da informação, né? No caso da Cefem, ela é diária. No caso do MB, o MB interativo, a gente usa a base também do MB que está no portal Dados Abertos. Esses dados do portal Dados Abertos, a gente tem lá a gente faz uma pré-depuração dos dados, né? Então vai depender muito do dado que vai ser enviado para o portal. Então, assim, como o RAW é apresentado anualmente, né? A gente tem um tempo que a equipe tenta trabalhar com uma pré-depuração e depois a gente alimenta lá. Mas uma vez alimentado no site do portal, o dashboard, o dashboard atualiza diariamente, né? Mas a gente tem essa diferença básica aí. Eu sou leitora desse dado, dia 26/7 teve uma atualização. Sim, e também assim, no comércio exterior, o comércio exterior, o BI do comércio exterior, ele é o mais atualizado assim, porque a gente puxa dados do Comexstat. Mas tem um dado do Banco Mundial, que o Banco Mundial, ele muda muito o nome das colunas. Então, como ele muda o número das colunas, o Power BI, às vezes, ele faz a programação e entende que aquela coluna está lá mais, né? Aí você tem que ir lá e fazer um ajuste manual. Tá? Então, esporadicamente, tem que fazer esses ajustes. Mas eu queria colocar aqui, assim, uma coisa muito importante assim, para todos aqui, é que dou os parabéns ao pessoal daqui da CPRM pela bela plataforma deles, e a gente trabalha muitas vezes na NM com recursos muito limitados, né? Então, acho que todos estão cientes aí. Nós recebemos aí 1/5 da Cefem, que por lei deveria ir para a gente. Então, isso às vezes dificulta muito o nosso trabalho, né? Esse lançamento de todos os Power BIs que foram feitos pela NM foi um esforço muito grande. Nós, como servidores, nós não tivemos apoio assim, que eu digo, em termos de recursos para fazer isso, tá? Foi iniciativa própria. Então, a gente poderia evoluir muito mais nossos trabalhos, dar um trabalho assim, bem melhor para a nossa sociedade, sabe? Se tivesse uma estruturação melhor, no caso da NM. Com certeza, essa velocidade que todos nós gostaríamos, né, que fosse implementado os novos projetos com recurso financeiro, com capital humano, né, com hardware suficiente, os softwares, né, muitos são licenciados aí, é dificultoso evoluir sem os mínimos recursos, né? Tá mais do que certo, tem que externalizar isso, é uma demanda legítima, acho que todo setor apoia e fazemos votos aí que os dois ministros, né, a Esther e o Alexandre, consigam desatar esse nó para a NM, que é primordial que tenha recurso suficiente para todo o seu trabalho, não é somente para uma área X ou Y, é para toda a NM. Voltando aqui às nossas perguntas,
a base de dados para a NM, a base de dados para gerar infográficos, aquelas que as empresas declaram dados exclusivos à NM, como que essas informações vão para os relatórios? Eu acho que não vão, né? Se são dados exclusivos. Não, a gente tem até uma resolução, né? Resolução que ela dá um sigilo às informações de relatório final de pesquisa, do plano de planejamento econômico e outros documentos técnicos da ANM, então realmente essa parte a gente não divulga. Não divulgo, então eu vou estender a pergunta aqui para... Desculpa, a Karina quer complementar. Desculpa, Karina. Essa questão das bases de dados exclusivas, né, ela está até contemplada no ACT, com a CPRM, né, mas assim, não avançou, né, mas a gente tá com essa questão de pegar, né, os relatórios, ver a questão de sigilo, obviamente, mas utilizar essas informações dos relatórios finais de pesquisa, né, o que puder ser útil, a gente poder agregar aí com as informações do CPRM, tá? Eu queria aproveitar também, né, para falar da atualização que você perguntou, Cíntia. A atualização, ela depende da declaração, né, a atualização dos dados internos, do AMB especificamente, ela depende da declaração do RAW. A declaração do RAW ela é feita, né, ela tem um prazo para terminar, que é no mês de maio, ou de março, né? Então, a gente precisa consolidar essas informações, tratar as informações para depois disponibilizar. Hoje, a gente não tem ainda as informações de 2022, né, devido, inclusive, a essa questão de limitação orçamentária, porque a gente não tem uma equipe de TI para ajustar o sistema MB para a gente poder fazer o tratamento dessas informações. Então, a gente está com essa limitação e, por isso, não saiu ainda o de 2022. E, obviamente, a gente está, né, nessa questão da greve, então a gente atrasou, né, essa disponibilização dos dados de 2022 em dados abertos por conta de todos esses fatores, tá? Obrigada. Obrigada, Karina. Então, a última pergunta aqui para a CPRM, esses dados de pesquisa mineral, como que os interessados podem ler esses dados dentro da plataforma P3M, já que não é já que não pode ser divulgado um dado exclusivo, aqueles que são dados abertos, talvez um dado de um relatório de pesquisa, uma área de disponibilidade, como que isso pode ser lido dentro da plataforma P3M, que vocês têm uma parte lá só de reservas, né? E tem uma outra parte dos mapas. Hoje a gente tem até o plano de informação, né? A gente na plataforma tem esse conceito de plano de informação, que seria uma reunião de um agrupamento de layers, né? De camadas ali. E o plano de informação que a gente mais tem layers é justamente o plano de informação de conhecimento geocientífico. Então lá a gente tem as informações de geoquímica, por exemplo, tem todo o mapeamento geológico, né? Eu, como a Cíntia falou no início aí, eu trabalhei muito tempo com pesquisa mineral, né? E a gente, acho que a maioria do pessoal que trabalha no setor, tanto de pesquisa quanto de produção também, tem essa dificuldade, né, de encontrar em um único só lugar todas essas bases de dados para essas tomadas de decisão, né? Então, a plataforma ela traz isso nela, né? Então, a gente brinca, fala que desde o fazendeirinho ali, assim, que chega na gente, às vezes pergunta, tem ouro lá na minha terra, né? Até o grande investidor estrangeiro, ele vai conseguir entrar ali na plataforma e tomar todas essas decisões com base nos dados que tem lá, né? Então ele consegue visualizar lá a ocorrência mineral, ver onde ela ocorre de determinada substância, né? Ele consegue ver se a área está requerida ou não, se tiver requerida, para qual substância que para qual em qual fase aquela área está, né? E assim, uma limitação muito grande que a gente tem é, como o Antônio e a Karina comentaram, essa resolução número 1 lá de 2019, que limita muito o poder da gente de divulgar as informações, né?
Então, tem informações, por exemplo, até as de produção mesmo, a gente consegue divulgar no máximo a nível estadual, né? Que a gente não pode particularizar por município, por exemplo. Às vezes é um município pequeno, que tem só uma mina daquela única substância mineral, que acaba individualizando a produção dela, que lá na resolução número 1 de 2019, os dados do RAW é sigiloso, né? Então a gente não tem também os dados de reserva mineral, né? Então são dados assim que dificultam um pouco essa disponibilização em virtude da resolução, né? E sempre respeitando legislações, né, tudo. A gente tem também a LGPD naquilo que concerne, né, a dados privativos, né, entre as instituições. Quer fazer um comentário sobre a LGPD? Não, quero fazer. Tá ouvindo? Tá. Só sobre a questão dos dados de recursos e reservas, né? Então, a gente fez uma consulta interna à Procuradoria sobre o sigilo dessas informações. Tá? Então, assim, em breve a gente quer disponibilizar os dados de recursos e reservas em dados abertos. Então, assim, a gente quer aumentar as informações que estão lá em dados abertos, né? Até a questão do município. De repente, a gente pode criar uma forma de, identificando esses municípios que só tem uma mina, né? A gente pode desidentificar essa informação dentro de dados abertos. Então, é um caminho que a gente quer seguir aí, disponibilizar o máximo de informação possível, né, para que possam ser utilizadas por diversas, né, áreas e instituições, enfim, para diversas aplicações. Obrigada, Karina. Bom, não havendo mais perguntas, quero agradecer aos nossos participantes pela excelente apresentação e discussão que fizemos aqui essa manhã. Eu sou usuária antiga dos dados de ambas as instituições. Quero parabenizar, eu realmente acompanhei a evolução, né? Então, por exemplo, o IBRAM realiza coletivas de imprensa a cada trimestre, né? O único dado que o IBRAM produz é o dado de investimento. Todos os demais dados são coleta de informações públicas. Então, tudo que vocês viram aqui, né, o IBRAM leva para sua coletiva de imprensa a mesma fonte de informação, né, que os colegas demonstraram. Talvez o IBRAM, por ser uma instituição privada, consiga dar maior velocidade na divulgação à sociedade. Vocês deixam disponível dentro da plataforma, né? Cabe aos interessados que querem fazer a leitura daquela informação saber navegar na plataforma. Os colegas deixaram aí QR Codes, comentaram que no site de ambas as instituições está disponível. Eu reitero, eu sou usuária e é bem amigável, é bem fácil extrair as informações, seja do ponto de vista gráfico, exportar a planilha, tem essa opção de exportar a planilha se eu quiser fazer outra interpretação daquilo que é colocado. O mapa, acho que nem tudo tá possível exportar, né, as camadas do mapa, mas o mapa é muito fácil a visualização em mapa, e tudo isso traz para conhecimento, né, da nossa sociedade, do nosso país, né, olhando internacionalmente aí, como que a gente é uma potência mineral. Então, aqui, né, as pessoas escrevendo essa história. Então, muito obrigado. Palavras finais, por favor. Cíntia, eu gostaria só de complementar. A gente está trabalhando também num BI de investimento, tá? A gente teve um probleminha, como a Karina colocou, com o sistema, a gente já com a TUF está tentando resolver. A gente está com um problema na nova tela de investimento, não, desculpa, de recurso e reserva. Tá? Então, isso deu um bug no sistema, a gente não está conseguindo pegar algumas informações a partir de 2022. Né? Então, a gente está trabalhando nisso também, a gente vai tentar lançar também um BI de investimento geral na mineração. Inclusive, assim, eu tive a oportunidade de ver o dado de vocês e o dado que a gente tem lá na mente está bem próximo ali, tá? Que vocês usam. E essa questão também do... que você falou dos nossos visuais, a gente tem um problema de limitação que não consegue fazer o download dos nossos visuais. A gente tem um problema de licença. É uma licença que também precisa de um recurso a mais para fazer isso, uma licença mais cara. Tá? E a gente acaba tendo essa limitação em fazer o download dos nossos visuais. Não é uma plataforma mais completa como a da CPRM, né? Que acho que já tem essa opção de vocês. Né? É isso. Tá?
Tá? Obrigada, João. Então, defendamos recursos financeiros para a ANM, Também, né, disponibilizar, né, o final, a informação para a sociedade. Eu quero agradecer mais uma vez e muito obrigada. A gente encerra aqui o painel. Bom dia.